Olá, meus irmãos e amigos, meditando nos Salmos, hoje é o Salmo 131, um dos menores salmos dos 150. O menor é o 172, que tem apenas 2 versículos. Esse é o segundo menor, que tem apenas 3 versículos. Mas esse Salmo 131 faz parte desse conjunto de salmos, salmo de romagem ou salmo de peregrinação, que vai do 120 ao 134. E esse Salmo 131 tem a sua autoria atribuída ao rei Davi. Mas é impressionante a riqueza da simplicidade, se me permitem o trocadilho, a riqueza da simplicidade, não somente das palavras, mas daquilo que o próprio rei Davi descreve sobre a sua vida e a sua atitude em relação a Deus. É um salmo pequeno, sim, mas há muitas informações que podemos extrair, lições importantes para a vida de todos nós. O salmo começa com a seguinte afirmação: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. São 2 atitudes que Davi fala a respeito de si em relação a Deus. Primeiro que diz Senhor, se referindo ao próprio Deus. É uma canção em forma de oração. Ele fala, Senhor, o meu coração não é orgulhoso. E o que é um coração orgulhoso? O orgulho é pecado. O orgulho realmente é o desejo de ter, de obter, de ser, de realizar coisas extraordinárias. O orgulho faz com que a pessoa não se quebrante, não se humilhe diante de Deus. Uma das razões que levaram Satanás a se distanciar do propósito de Deus para o qual Deus o criou foi o orgulho, foi a presunção. Ele disse assim, lá de acordo com Isaías 14 e Ezequiel 28, ele dizendo, eu vou subir, eu vou até a glória eterna, eu vou assumir o lugar de Deus, eu vou não só semelhante, ele não queria ser só semelhante a Deus, ele queria o lugar de Deus. Essa questão do orgulho. O livro de Provérbios, escrito pelo filho de Davi, o rei Salomão, disse que o orgulho precede a queda e antes da honra vai a humildade. Satanás quis realmente, por causa do orgulho, da altivez, do querer ser melhor do que os demais, ele realmente teve uma queda tremenda, porque Deus não permite que ninguém se coloque diante dele com orgulho e presunção. Davi, ciente de que Deus reprova a pessoa orgulhosa, disse, Senhor, o meu coração não é orgulhoso. E quando ele fala coração, dizendo o meu coração, ele não está falando de algo distinto dele, porque muitas vezes nós temos o hábito de separar as coisas que não são separáveis. Tipo assim, a minha mente está pensando, ou o meu corpo está pedindo, ou o meu coração não decide. Não, tudo tem a ver com você. Nós até podemos fazer referências a partes do corpo, mas somos um ser integral. Temos um corpo, temos uma alma e somos um espírito. Por isso que Deus quer que todo o nosso ser todo o nosso ser seja conservado puro diante do Senhor. Davi disse, o meu coração não é orgulhoso. Deus rejeita os orgulhosos. Se você ler 1 Pedro capítulo 5, no versículo 5 diz assim, jovens, sejam submissos aos mais velhos, e todos se revistam de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos orgulhosos. Uma pessoa orgulhosa é como uma garrafa ou uma jarra que já está cheia, plena e não pode mais ser preenchida. Não há espaço mais para ser preenchido. Assim, uma pessoa cheia de si, que se coloca como superior aos demais. Davi, de um modo humilde, diz, Deus, o meu coração não é orgulhoso. Mas a segunda frase que ele coloca nesse versículo é a seguinte, e os meus olhos não são arrogantes. Uma coisa é o coração orgulhoso, outra coisa são os olhos arrogantes. Lembra que eu falei de a gente falar das partes do corpo como coisas distintas, porém integradas?
O ruim é quando a pessoa tenta falar das partes do corpo distintas sem que ela assuma o seu próprio papel, a sua própria responsabilidade. Por que você fez isso? Ah, não foi eu que quis, foi meu corpo que pediu, como se ela fosse se isentar de responsabilidade. Davi disse exatamente o oposto. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos arrogantes. Qual a diferença entre o orgulho, uma pessoa orgulhosa e uma pessoa arrogante? Uma pessoa orgulhosa, aqui no caso, tem a ver com suas convicções, tem a ver com seus desejos, suas vontades, a sua maneira de realmente lidar com a vida na sociedade ou em sociedade. Uma pessoa orgulhosa, ela se insurge sobre as demais. E o que é um olhar arrogante? O olhar arrogante tem a ver com a forma como ela vê o outro. O orgulhoso é como se vê. É a pessoa orgulhosa, se olha no espelho e diz, eu sou o cara, eu sou melhor, eu sou a melhor, não há ninguém como semelhante a mim, eu sei mais, eu posso mais, eu tenho mais. Esse é o coração do orgulhoso. Já a pessoa arrogante, ela tem um olhar sobre o outro diferenciado, não no sentido positivo. A pessoa arrogante é aquela que olha o outro com desprezo, é aquela que olha o outro com uma valorização menor. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 17, que quando Davi foi lutar contra Golias, Golias tinha 2,70 metros ou quase 3 metros de altura, era um homem forte, um campeão que havia vencido tantos. Além de ter um porte físico extraordinariamente grande, ele estava armado, tinha uma armadura, tinha escudo, lança e um escudeiro para apoiá-lo, como se precisasse de ajuda. Davi, um jovem pequeno, de gentil aspecto, ruivo, não colocava medo em ninguém e era um pastor, e estava lá com seu cajado, com a bolsa, o seu alforje, a funda na mão. E então a Bíblia diz que Golias o desprezou. Davi foi desprezado, por quê? Porque de maneira arrogante e insolente, Golias colocou ou declarou que para ele Davi era um zero à esquerda e não valia nada. Então uma coisa é o orgulhoso, outra coisa é o arrogante. O orgulhoso é como se vê, o arrogante como vê o outro. E a pessoa arrogante vê o outro com desprezo, vê o outro como um zero à esquerda. O arrogante não valoriza o próximo. Há muitas pessoas que são orgulhosas e, consequentemente, arrogantes. Se a pessoa se vê a melhor, obviamente que vai ver o outro como menor. Se a pessoa se vê como a única capaz, vai ver os demais como incapazes. Se a pessoa se vê como a única que pode, vê a outras como sem possibilidades nenhumas. Então veja só como a Bíblia nos mostra. Davi diz, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos arrogantes. Então, meu querido, a questão nesse texto é muito interessante. Como você vê a si mesmo e como você vê os outros. Sem Deus, a pessoa tem uma visão errada de si mesma. Isso mesmo. Sem Cristo, sem o amor de Cristo, a pessoa pode ter os extremos de sua percepção sobre si mesma. Sem Deus, a pessoa pode se ver como o melhor dos mundos, o último biscoito do pacote, ou o último refrigerante do deserto. Então a pessoa sem Deus pode se achar a melhor, ou no outro extremo, pode se considerar a pior, sabe? Aquela visão não de humildade, mas de timidez ao extremo. Então são esses os equívocos. Então Deus não quer nenhuma coisa e nem outra. Deus não quer que você se ache melhor e nem a pior das pessoas do mundo, no sentido de não se dar valor. Por isso que o pecado deu essa inversão, de modo que a pessoa não se vê como de fato Deus a vê. A pessoa sem Deus, no caso do Salmo 131, verso 1, ela se vê como uma pessoa arrogante, que se valoriza de modo extremo e de forma arrogante, como desprezando as demais. O orgulho e a arrogância são pecados. E Davi disse, Senhor, eu não quero isso para mim. Meu querido,
Você pode ter já sido uma pessoa muito orgulhosa e arrogante. Em Jesus, você vai receber a visão correta de si mesmo. Mas o extremo também pode estar acontecendo. Você pode se ver um zero à esquerda, uma pessoa desprezível, uma pessoa que não tem valor, que não sabe, que não pode nada. Mas em Jesus, você vai encontrar realmente a visão correta, vai ter a visão correta de si mesmo. Então Davi diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem meus olhos arrogantes. Então, como é que se deve se ver? O verso 2 do Salmo 100, e ainda tem uma parte outra no verso 1, que é um verso muito grande. Na outra parte do Salmo 131, na segunda parte do verso 31, do verso 1, melhor dizendo, o verso 1, na segunda parte: não me envolvo em coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Essa é a conclusão da primeira parte. Não me envolvo em coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Davi, por não ter o pecado do orgulho e nem da arrogância, ele diz assim: Senhor, não me envolvo em coisas grandiosas. Aqui não está falando contra a curiosidade, contra a pesquisa, contra o conhecimento, contra aquilo que produz edificação e progresso na vida. Não é disso que o rei Davi está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: eu não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Ou seja, eu sei o meu lugar. Eu não vou me envolver em questões que não me dizem respeito. Eu não vou me envolver em questões só para mostrar o quanto eu sei. Porque a pessoa orgulhosa, a pessoa prepotente, arrogante, é assim, ela quer saber mais do que os outros. Ela apenas demonstra um conhecimento teórico, mas que, na verdade, não resulta em nenhum crescimento e nenhuma demonstração de maturidade. Tem muita gente, na época que eu era adolescente, era o chamado de sabichão, o sabichão, sabe? O homem que era sabichão, aquele que sabia demais, que queria demonstrar que era doutor, né, sem nenhum título, que não tinha a capacidade de buscar um conhecimento adequado. Pois é, há muita gente assim, que é um poço de conhecimento, mas que ninguém consegue tirar e beber dessa água. Há pessoas que querem mostrar que sabem mais para humilhar o outro. Eu me recordo de uma história muito interessante em que um jovem recém-formado foi para o interior do estado onde havia nascido. Chegando lá, recém-formado, cheio de si, cheio de saberes, então foi lá e foi tirar uns dias de férias. E lá no meio da vizinhança ele encontrou um nativo da região, um caboclo. E aí o caboclo disse: fulano, você está de passagem aqui? Estou de férias. Vamos pescar? Vamos. Aí no meio do caminho, o jovem recém-formado, graduado, disse: ô caboclo, você sabe o que é matemática? O caboclo: maté o quê? Matemática, rapaz. Matemática é tudo na vida. 2 mais 2, 4 mais 4, 4 vezes 6. A matemática é tudo na vida. Se você planta, você conta as sementes que plantou. Quando você colhe, conta quanto colheu. A matemática é tudo na vida. Você conhece matemática? Não, eu não sei. Então, meu querido, disse o jovem, você está perdendo 1/3 da vida. Mais adiante, o jovem disse: caboclo, você sabe o que é física? Física? Nunca ouvi falar em física. Caboclo, física é tudo na vida. Quando você sobe um pé de coco e sacode o coco e o coco cai, é a lei da física. Quando você joga algo para cima e isso cai, é física. A física é tudo na vida. Você sabe o que é física, caboclo? Eu não sei. Então, meu querido, você está perdendo mais 1/3 da vida. E aí, aproximando-se do rio, o jovem disse: ô caboclo, você sabe o que é filosofia? Filó o quê? Filosofia, rapaz. Filosofia é tudo na vida. Quando você decide dormir cedo, acordar cedo, filosofia de vida. Se você valoriza o que é certo, aborrece o que é errado, isso é estilo de vida. Filosofia é tudo na vida. Você sabe o que é filosofia, caboclo? Eu não sei. Então, disse o jovem cheio de si, está perdendo mais 1/3 da vida. Finalmente, eles entraram no barco e o caboclo foi remando.
Daqui a pouco veio um redemoinho que acontece nos rios, o barco virou e o caboclo, naturalmente, começou a nadar em direção à margem. Quando ele olhou para trás, viu o jovem se debruçando, se debatendo, sem sair do lugar. Aproximou-se do jovem e disse: "Ô jovem, você sabe nadar?" "Não." "Então está perdendo a vida inteira." Essa história é muito interessante porque mostra que uma pessoa orgulhosa, presunçosa, arrogante, arvora para si o conhecimento e tenta humilhar o outro. Mas a pessoa humilde é que agrada a Deus. Davi disse: "Não me envolvo com questões grandiosas, com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim." Davi era rei, tinha uma coroa sobre a sua cabeça, um cetro na mão, um trono, um palácio, súditos, um exército poderoso, uma cidade grandiosíssima e bela como a cidade de Jerusalém. Porém, o seu coração era um coração humilde, um coração quebrantado diante de Deus. Meu querido, todo conhecimento que se adquira deve ser meio, deve ser uma forma de crescimento, de maturidade, de desenvolvimento e também de bênção para outras pessoas. Se você tem um conhecimento só para si e não passa adiante, é um tesouro que se perde. Então, faça como os servos de Deus, homens e mulheres de Deus, que aprenderam coisas maravilhosas sobre Deus, sobre a fé, sobre a salvação e transmitiram a outras pessoas. É disso que fala o Salmo. E o verso 2 do Salmo 131, Davi diz o seguinte: "De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma." De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. A Covid-19 a doença provocada pelo novo coronavírus, de alguma forma foi um pé no freio nessa vida célere de cada um de nós. Vivemos na pós-modernidade, onde a gente aperta o botão e as coisas funcionam, onde tudo é descartável, a sociedade líquida, como a gente já ouviu falar de Bauman. Então nós precisamos aprender a dar valor. As relações são fúteis. Uma pessoa conhece alguém num dia e naquele mesmo dia, naquela noite já vai para a cama. Uma pessoa tem múltiplos parceiros, uma pessoa ganha e no mesmo dia perde tudo. A gente vive uma vida célere, onde tudo é instantâneo, tudo é descartável, é uma sociedade líquida, como já temos ouvido falar e repetimos algumas vezes. Essa vida corrida, porém, faz com que a gente tenha uma hipersensibilidade para com os sentimentos, onde nada pode nos desagradar, tudo aborrece, tudo nos afeta, porém nós não damos valor ao que é importante. Então a pandemia veio colocar o pé no freio. Não estou defendendo a pandemia como processo didático, como uma coisa boa, mas ainda que seja ruim, a gente tem também aprendido até com as coisas ruins. Isso que é maturidade. E a pandemia colocou um pé no freio nessa vida célere. A gente precisa ter calma, a gente precisa valorizar aquilo que realmente precisa ser dado valor. A família, as relações humanas, o conhecimento que gera progresso. Precisamos realmente parar para refletir sobre isso. E o salmista diz aqui no verso 2: "De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma." Se você ler os 12 capítulos de Eclesiastes, escritos também por Salomão, filho do rei Davi, ele fala muito do correr atrás do vento. Ele fala muito daquilo que não dá sentido. Olha só, já 1.500 anos atrás, ou 1.200 anos antes de Cristo, Salomão já falava a respeito dessa vida vazia, que é sem sentido. Correr atrás do vento é correr atrás do quê? Do nada. E então Davi disse: ao contrário, no sentido oposto de querer saber tudo, de querer se ver o melhor, desprezar o outro, eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Entre Marta e Maria, as irmãs que foram visitadas por Jesus, Marta era um turbilhão de agitação, de ansiedade. Maria era uma mulher calma e tranquila. Quando Cristo entrou na casa delas, isso ficou evidente.
Marta agitada de um lado para o outro, Maria sentada ouvindo o Senhor Jesus. E aquela atitude de Maria de ouvir o Senhor inquietou Marta a ponto dela falar: Senhor, não te incomodes de eu estar agitado e Maria aí te ouvindo, manda ela vir me ajudar. Ou seja, eu tenho que resolver as coisas. E aí Jesus disse para Marta: Marta, Marta, estás agitada e preocupada com muitas coisas, e poucas te são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Qual foi a parte que Maria escolheu? De estar sentada, ouvindo as palavras de Jesus. Então, meu querido, faça como Davi. Ao contrário, acalmei e tranquilizei a minha alma. E ele completa essa frase dizendo: sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Interessante. Davi, rei, poderia se declarar todo-poderoso, o líder de uma nação vitoriosa. O reino de Israel, na época de Davi, foi um reino extraordinário. Um reino que Davi preparou tudo para a sucessão e Salomão, seu filho, ampliou. Mas quando Davi era rei, ele poderia se dizer e bater no peito dizendo: eu sou o melhor. Mas ele disse o seguinte: não, eu sou como uma criança. Aqui nessa tradução que eu tenho da NVI diz assim: de fato, sou como uma criança recém-amamentada. Numa outra tradução diz assim: sou como uma criança desmamada. Isso aqui é uma criança desmamada? É aquela criança que já não tem mais necessidade. É aquela criança que passou daquele período da amamentação, e segundo o Ministério da Saúde no Brasil, a amamentação deve acontecer no mínimo por 6 meses e até por 2 anos. Os 2 primeiros anos da criança, a amamentação deve acontecer no mínimo por 6 meses. O ideal, 2 anos. Mas quando a criança é desmamada, o apego é diminuído, a necessidade de estar junto à mãe para se alimentar parou de existir. E então Davi disse: como uma criança desmamada, aquela criança que se desapegou, aquela criança que já não tem mais carência, aquela criança que já não vai mais simplesmente porque precisa. A criança chora. Quando está com fome, recém-nascida até 2 anos, a criança clama pelo leite materno. A criança busca, deseja, anseia, é instintivo. Pois bem, Davi disse: eu não sou mais assim. Eu não sou como uma criança que precisa, que chora, que quer. Eu agora estou como uma criança que usufrui da comunhão, que usufrui do cuidado, que usufrui da presença, que usufrui de estar ali junto à mãe. Como uma criança desmamada por sua mãe, como uma criança desmamada por sua mãe, assim a minha alma como essa criança. Eu tenho paz, tranquilidade. Eu não preciso mais do apego, eu não preciso mais sair correndo. Eu quero estar tranquilo. Eu sou como essa criança. Davi era rei, mas diante de Deus ele se colocava de maneira humilde como uma criança. E Jesus mesmo disse lá em Mateus capítulo 19 que as crianças não deveriam ser impedidas de vir a ele, porque a elas pertence o reino dos céus. Mas por outro lado, em outro texto, Jesus também disse: ninguém poderá entrar no reino de Deus se não se colocar como uma criança humilde, dependente, uma criança que não tem ambições, uma criança se contenta com uma coisa tão pequena. Talvez hoje você adulto como eu, lembrando-se da sua infância, como você se contentava com poucas coisas e coisas simples. O adulto não quer mais e mais. Davi disse: como uma criança sou eu diante do Senhor. Uma criança que é humilde, que depende, que precisa de cuidados. É uma criança que anela, que está ali sendo assistida. É isso que Deus quer que você realmente venha a ter como atitude diante de Deus. Jesus disse lá em Mateus 5, versículo 3, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Uma criança, na visão dos judeus, na época de Jesus, como em épocas anteriores, o judeu dizia que a criança simplesmente não era contabilizada.
Se você olhar bem, quando os hebreus saíram do Egito, foram contados 605, 607 mil pessoas, homens de 20 anos para cima. Logo, mulheres e crianças não eram contabilizadas. Pois bem, ou seja, criança não tinha valor. E então Davi disse: sou eu diante do Senhor. Eu sou como essa criança que depende do Senhor, que tem o prazer de estar com o Senhor, sem anseio, sem ambição, sem desejos outros, simplesmente pela presença. É esse o seu coração que assim deve ser diante do Senhor. E no final, no verso 3 do Salmo número 131, Davi disse: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Anele, deseje, coloque a sua confiança em Deus, como uma criança totalmente dependente, como uma criança desapegada, como uma criança na sua simplicidade, como uma criança na sua espontaneidade, como uma criança na sua sinceridade. Coloque a sua fé no Senhor, coloque a sua esperança no Senhor. Por causa dessa atitude, desse jeito da criança confiar, quantas crianças, na minha época, né, e você também na sua infância, você ouviu quando você pediu algo para seu pai: pai, compra. Aí seu pai disse: amanhã eu compro. E esse amanhã nunca chegava. E você, como criança, acreditava, como eu acreditei, como todas as crianças acreditam. Desapegado, simplesmente confia. Só que o pai diz amanhã porque não tem para hoje. A mãe diz aguarde porque não tem como agora. Mas o pai e a mãe querem o melhor para os seus filhos. O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, diz assim: qual de vocês que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, muito mais o Senhor dará e atenderá aos pedidos daqueles que confiam nele. Ponha, ó Israel, a sua confiança no Senhor, desde agora e para sempre. Confie. Segure na mão de Deus. Ou melhor, deixe Ele segurar na sua mão. Porque a criança, quando segura na mão do pai, quando vê algo interessante, larga e vai correr. Mas quando o pai segura na mão da criança, não solta, a não ser que tenha segurança e certeza de que a criança vai para um lugar que lhe fará bem. Então, coloque a sua esperança. A Bíblia diz que Jesus é a esperança nossa, que Jesus é aquele que nos dá a certeza da salvação, da vida eterna. Neste mundo as coisas passam. Tudo nesse mundo é passageiro, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, porque a esperança que Cristo veio trazer mora no coração daquele que confia em Deus. Que você coloque a sua esperança como essa criança que está nos braços da sua mãe, que você esteja nos braços do Pai, confiando plenamente nele, em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe.